nosso objetivo é diagnóstico assertivo e segurança nos procedimentos. Hoje nós vamos falar sobre segurança no procedimento durante o acolhimento de paciente com comorbidades cardíacas. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Muitas vezes o paciente não relata que ele apresenta alguma cardiopatia e você vai descobrir ao longo do tratamento. Ele não fala que ele faz uso, que ele é hipertenso, que ele faz uso de medicamentos para hipertensão. Ele não te fala que ele já sofreu uma arritmia cardíaca. Ele às vezes não fala que já sofreu que é muito comum, gente, um AVC ou algo assim, tá bom? Então, é muito importante na nossa anamnese e hoje nós vamos traçar aí o passo a passo de um acolhimento de um paciente que sim relata que apresenta uma cardiopatia. E esse caso clínico que a gente vai trabalhar, ou esse assunto, surgiu por uma colega dentista que enviou no perfil do Dentista Confiante, na nossa comunidade do Dentista Confiante. Ela enviou essa dúvida: olha, doutora Adriana, por que a gente não coloca em live o acolhimento de pacientes cardiopatas? Por exemplo, ela acolheu um paciente que faz uso de uma válvula cardíaca e, por exemplo, se ele precisar de uma exodontia, quais são os cuidados pré-operatórios, pós-operatórios, qual que é o tipo de anestesia que pode ser utilizada. E hoje, no nosso bate-papo de hoje, a colega dentista também me perguntou: e se o paciente associado à sua comorbidade, né, à sua cardiopatia, ele fizer uso de anticoagulantes? E se ele fizer uso de agentes antiplaquetários? Então isso é muito importante que a gente conheça essas medicações, conheça como o paciente faz uso para nos ajudar aí no atendimento desse paciente, tá bom? Porque sabe o que eu percebo? Muitas vezes o paciente chega e quando ele relata, ele senta na cadeira e fala assim: olha, doutora, eu vim aqui que eu tô precisando de um atendimento, eu tô sentindo desconforto, tem muito tempo que eu não vou ao dentista, mas eu queria te avisar que eu já passei por uma cirurgia cardíaca. Ele mostra assim, ó, é peito aberto, tá vendo, doutora? Aí eu coloquei um stent, coloquei uma válvula, aí, ó, o colega dentista abre aquele olho assim e fica, e quem começa a ter taquicardia é o dentista, né? Sudorese. E agora esse paciente dá aquele branco nele. Gente, o que eu estudei na faculdade sobre cardiopatias? Como que eu vou acolher esse paciente? E se ele tiver uma infecção, o que eu vou fazer? Qual que é a anestesia que eu vou utilizar? E aí passa mil coisas na cabeça do colega dentista que está acolhendo, dúvida, principalmente, né? Nós aqui nós estamos falando direto com vocês, recém-formados, fica muita dúvida, como que fica esse acolhimento? E aí, o paciente pode vir a perceber essa insegurança, esse desconforto do dentista e não ficar tão seguro no acolhimento. Então é muito importante que a gente tenha na nossa cabeça um protocolo já estruturado, já preparado para acolhimento de pacientes quando ele relata que apresenta uma cardiopatia. Porque pode ser uma hipertensão arterial, pode ser uma arritmia, mas pode ser um paciente com histórico de AVC, pode ser um paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, ou que já fez cirurgia de peito aberto, ou que faz uso de uma válvula, ou de um stent, tá? Então nós temos várias situações, nós podemos acolher pacientes que apresentam cardiopatias congênitas. É muito comum em algumas síndromes ter uma cardiopatia associada. É muito comum no paciente, por exemplo, com síndrome de Down, ter uma cardiopatia associada. Então é muito importante que a gente tenha tranquilidade em fazer o acolhimento desse paciente. Mas como que a gente vai ter essa tranquilidade? Nós vamos ter um passo a passo para que na hora que o seu paciente, na anamnese,
relate que ele apresente uma cardiopatia, você não começa a ter sudorese, né, gente? Taquicardia também, pelo relato do paciente, porque vocês vão estar preparados para fazer o acolhimento. E às vezes a gente pensa que esse acolhimento é complexo, é complicado, é cheio de vertentes. Não é. Não é. Eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem diagnósticos assertivos e ter segurança nos atendimentos, já nos primeiros atendimentos, levando uma odontologia mais leve, mais simplificada. A experiência que eu tenho aqui no dia a dia me fez criar esse método para ajudar vocês. Então existe um passo a passo de acolhimento de um paciente que apresenta cardiopatia. E a gente precisa, no nosso olhar, na hora que a gente acolher esse paciente e ele relata que ele apresenta uma cardiopatia, o que ele espera do nosso olhar? Porque ele não está vendo o nosso sorriso, ele está vendo o nosso olhar, porque a gente está de máscara. Ele espera um acolhimento, um entendimento, um olhar de segurança diante o relato. E isso a gente consegue ter desde que a gente se prepare para isso. Então, nessa live de hoje, essa live do esquenta da nossa maratona, nós vamos trabalhar na segurança do procedimento, no acolhimento dos nossos pacientes, tá bom? E o caso clínico foi relatado pela nossa colega, onde ela perguntou: poxa, um paciente que apresenta uma cardiopatia faz uso de uma válvula cardíaca, e se ele precisar fazer uma exodontia, por exemplo, quais são os cuidados pré e pós-operatórios? Qual que é o anestésico que a gente vai utilizar? Tá bom? Então hoje nós vamos aí tranquilizar nesse acolhimento. É muito estudo, tá, gente? É muita preparação, é muito passo a passo, mas eu preciso dar a vocês o norte. Qual que é o caminho? Qual que é o atalho desse passo a passo para vocês chegarem de uma forma mais tranquila a ter segurança no acolhimento de pacientes cardiopatas, tá bom? Então, bora lá. Gente, quem já acolheu um paciente que relatou ter uma cardiopatia e teve uma taquicardia? Eu já. Lá no início, eu acolhia o paciente falava: ai, doutora, é que eu tive um AVC, ai, doutora, é que eu já fiz cirurgia de peito aberto. E aí, quem de vocês? Me conta aí, sejam todos bem-vindas. Oi, Rafa, boa noite, professora, boa noite, Rafa. Oi, Thalissa, seja bem-vinda, Thalissa, vamos desvendar tudo aí, todas as dicas para o acolhimento desse paciente cardiopata e responder com detalhes todas as suas perguntas que você me fez, tá bom? Quem já acolheu um paciente que durante a anamnese relatou que apresentava uma cardiopatia? Pode ser no período de faculdade, tá, gente? Pacientes cardiopatas surgem a qualquer momento. Eu vou contar o relato de hoje. Hoje à tarde eu estava de plantão na clínica Sorria Kids, né? Que é onde eu também, né, faço a cirurgia, sou odontopediatra cirúrgica. E eu acolhi uma criança de 13 anos, né, pré-adolescente de 13 anos, que apresenta uma cirrose hepática medicamentosa, porque quando ela era ainda mais jovem, ela precisou passar por um procedimento cardíaco, peito aberto, cirurgia vascular e tudo, e foi o paciente que eu acolhi. Então, imagina, uma pré-adolescente, uma criança de 13 anos, tá? Que já passou por cirurgias cardíacas, hoje ela apresenta uma cirrose hepática medicamentosa, uma criança bem debilitada e não aceita muito bem a higienização. Então, assim, a avaliação dela, ela tem muitos procedimentos para fazer. Para você ter uma ideia, ela tem 13 anos e já perdeu os molares permanentes. Ela já perdeu o 46 e ela já perdeu o 26. E quando eu falo já perdeu, gente, eles não estão ausentes, não. Eles estão com raízes residuais lá, inflamadas, paciente sentindo dor.
Então, assim, a gente precisa estar preparada, porque na hora que essa mamãe veio buscar um acolhimento, ela veio buscar uma resposta, uma solução e uma tranquilidade, uma segurança. E é isso que o seu paciente busca, é esse olhar que ele quer que você tenha quando ele te fala que apresenta uma cardiopatia. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque o paciente não esconde da gente. Porque senão ele vai passar a não contar para dentista nenhum. Não, eu conto. Eu conto que eu sou hipertensa. A dentista já não quer nem me atender, já não quer aliviar a minha dor. Então, a gente precisa ter esse olhar e acolher essa resposta da anamnese do paciente quando ele relata que ele apresenta uma hipertensão arterial, que ele relata que ele já passou por um cateterismo, que ele já passou por uma cirurgia cardíaca, por adaptação de stent, que ele faz uso de uma válvula cardíaca, tá bom? E a gente tem que, o primeiro passo, e aí sim que a gente vai aprofundar mais ainda na nossa anamnese. Uma anamnese que eu chamo aqui no nosso método DC, uma anamnese acolhedora, uma anamnese com uma escuta afetiva, uma escuta carinhosa, mas ao mesmo tempo muito eficiente para você capturar detalhes de que você precisa saber, tá bom? E a Thalissa tá aí falando, né, que ela acolheu já um paciente com essa comorbidade. Então vamos lá, no paciente que chegou ao seu consultório, né, e vai iniciar o procedimento, ele veio para você fazer um planejamento do tratamento dele e ele relatou então que ele apresenta uma cardiopatia. Vamos pegar esse caso clínico da nossa colega, ele relatou que já passou por um procedimento, uma cirurgia cardíaca e que faz uso de uma válvula cardíaca, tá? Então veja bem, a gente precisa entender, e esse é o nosso primeiro passo, quem quiser ir aguardando aí ao primeiro passo, vou ver se eu consegui escrevendo aqui pra gente, tá, gente? A Thalissa tá falando aqui, gente, que ela fez o pedido de um parecer do cardiologista. Fez certo? Sim! Tá na nossa listinha, vai ser um dos passos, tá bom? E o que é uma anamnese acolhedora? É aquela onde você vai fazer uma escuta eficiente do relato do seu paciente. Então, se ele já falou que ele fez uma cirurgia, que ele faz uso de uma válvula, você vai questionar, há quanto tempo? Quem é o seu cardiologista que acompanha? Qual o medicamento que o senhor faz uso? Né? Quanto tempo que você fez a cirurgia? O senhor está se sentindo bem? Então, você vai continuar. Quais os medicamentos que hoje você faz uso? Então, você vai aprofundar e vai colocar de uma forma mais eficaz essas perguntas, que eu chamo de perguntas estratégicas da anamnese. E o paciente vai tranquilizar porque ele vai perceber que você teve interesse no acolhimento do caso dele. Isso deixa ele muito à vontade em relatar tudo que ele sente. Se ele tem picos de pressão alta ou não, qual que é o remédio hipertensivo que ele tem, como que está a vida dele no dia a dia após a colocação da válvula. Mas aí você deve estar me perguntando, Adriana, mas isso não é pergunta que o médico dele deve fazer? Não! Quem está acolhendo você é agora. O médico sim tem as responsabilidades, você precisa estar junto com o cardiologista dele para fazer esse acolhimento. Principalmente na hora que você chegar lá na fase da avaliação clínica e descobrir quais são os procedimentos que ele precisa fazer. Ele precisa fazer procedimentos invasivos, que a gente chama de procedimentos cruentos, ou seja, que vão ter sangramento, ou não. Os procedimentos deles são todos procedimentos não cruentos. O procedimento que você precisa fazer nele é um procedimento eletivo, ou seja, posso fazer a qualquer momento, ou se o paciente está aqui com dor e precisa ser avaliado. Então, tudo isso a gente precisa passar essa tranquilidade e o paciente vai sentir, poxa,
ela entende, ela vai conseguir me acolher e você vai anotando na sua anamnese, tá bom? Então, esse primeiro passo é essa anamnese acolhedora que a gente vai fazer, tá bom? O segundo passo, a gente vai perguntar: olha, João, vou colocar o nome do paciente de João, tá, gente? Minha paciente, quando é mulher, chama Maria, quando é homem, chama João. E aí você vai perguntar ao João: João, o senhor está em acompanhamento com o seu cardiologista? Só faz as visitas frequentes? Gente, normalmente quem pôs válvula vai falar assim: sim, eu faço uso dessas medicações. E você vai perceber a tranquilidade e a sinceridade do seu paciente que ele faz um acompanhamento, tá bom? E aí você vai continuar falando, tá? Então, isso tudo dentro do parte aí da nossa anamnese. Então, você está em acompanhamento? Qual foi a última visita que você fez ao cardiologista? Então, aí você entendeu o histórico médico em relação à comorbidade que ele relatou. Isso, nós estamos falando dessa da Thalissa, que relatou que o paciente dela faz uso de uma válvula cardíaca. Mas seria a mesma estratégia se o paciente fala que é hipertenso. Ele faz uso de medicamento? Só faz o acompanhamento? Então, é importante. Eu já tive um AVC. Só faz uso de medicamento? Você faz o acompanhamento? Como que é a sua vida? Como que está a sua rotina? Eu já tive um infarto agudo do miocárdio. Olha, seu João, e como foi? Quanto tempo que o senhor passou por isso? Só faz o acompanhamento? Qual remédio que o senhor toma? Gente, a gente às vezes tenta complicar muito, mas se a gente tiver um protocolo, se a gente tiver na nossa cabeça, a nossa odontologia fica mais leve. E é possível. É possível. Às vezes vocês devem estar pensando assim: doutora Adriana, você está falando isso porque você já tem 31 anos de formado. Não, gente, eu tenho sim muita experiência. Mas eu quero ajudar vocês a terem essa segurança. Eu quero que vocês tenham diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos já nos primeiros atendimentos. É isso a minha missão, é por isso que o método DC está aqui. Pra gente fazer esses diagnósticos assertivos e ter tranquilidade. E é estudo sim. O que eu ofereço a vocês é adiantar o estudo de vocês. É direcionar esse estudo de vocês. E é possível. Isso é possível da gente conseguir. Preciso conseguir. É possível levar uma odontologia com leveza. É possível não ter taquicardia e sudorese quando o seu paciente relata na anamnese que ele faz uma válvula, que ele faz uso de uma válvula, de um stent, que ele já teve um AVC. Tá? Então a gente precisa entender esse protocolo do acolhimento, tá bom? E aí, nesse segundo passo, o que a gente vai fazer? Thalissa, anota aí pra mim. Segundo, nós vamos aferir os sinais vitais. É muito importante que a gente tenha no nosso consultório o aparelho de pressão, um oxímetro. Vocês não imaginam quanta segurança vocês passam para o paciente. Obrigada, Thalissa. Quanta segurança vocês passam para o paciente quando vocês aferem a pressão. Sabe por quê? Eles não estão acostumados. Eles acham que quem afere a pressão é lá a triagem do PSF que eles vão. É lá no hospital, quando eles vão passar pela enfermeira que acolhe primeiramente os pacientes. É o médico que vai numa consulta lá, quando ele vai na consulta particular, o médico afere a pressão dele. Eles não estão acostumados a ir no consultório odontológico e o dentista ter esse zelo, esse cuidado de aferir os sinais vitais. Então tenha o aparelho de sinais vitais calibrados, aparelhinho de pressão calibradinho, um oxímetro para você olhar a oxigenação, o CPO2 do paciente, olhar como que está a frequência cardíaca dele, para saber se naquele dia que ele está ali, como que está a pressão dele. Para você aferir, olha, o senhor tomou o remédio da pressão hoje? Porque o paciente acha, não, eu vou no dentista e eu sei que eu preciso arrancar esse dente, não vou tomar meu remédio de pressão não, chega lá, vou ter que tomar um monte de remédio. Não, gente. Então o paciente tem que saber que ele tem que tomar o remédio dele, tudo certinho,
Seu João, tô ferindo a pressão do senhor aqui, tá um pouquinho alta, por quê? Porque o senhor vem no dentista, todo mundo aumenta a pressão quando vem no dentista, e aí você começa a distrair o seu paciente, tá bom? Então, aferir os sinais vitais, né? Como que tá tudo direitinho. E aí você vai falar para o seu paciente, agora, João, nós vamos fazer a avaliação clínica. Agora me conta mais um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, olha, nós já fizemos uma anamnese de acolhimento, já aferimos os sinais vitais e agora a gente entra no terceiro passo aí, que é agora que a gente vai fazer o exame clínico do meu paciente, tá bom? Então, a Thalissa, minha redatora aí, ó. Então, o terceiro passo, aí que nós vamos entrar nesse exame clínico. E no exame clínico, a gente vai primeiro escutar do paciente qual que é a queixa principal dele. Olha, seu João, então eu já atendi, nossa, o senhor passou por tudo isso aí, mas olha, graças a Deus, eu aferi os sinais vitais, tá tudo certinho. Me conta, eu vou iniciar o exame agora, mas me conta, qual o motivo que te trouxe aqui? Você tá sentindo alguma dor, algum desconforto? E aí o paciente vai relatar. E aí ele pode relatar, gente, que normalmente, né, o paciente podia ter só uma profilaxia para fazer, mas normalmente não. Normalmente ele tem uma doença periodontal que está ativa, normalmente ele tem uma raiz residual infeccionada, normalmente ele tem um dente com mobilidade ou vários dele, normalmente ele tem uma lesão periapical no dente. Então, nunca vem tão redondinho, né? E aí a gente vai entender se ele tá com dor, se ele não tá com dor. E no exame clínico a gente vai fazer o procedimento, o que ele precisa fazer. Por que a gente precisa entender primeiro o que o meu paciente precisa fazer? Porque vai ter situações que o procedimento que ele precisa fazer são procedimentos ditos não cruentos. São procedimentos como uma profilaxia, uma restauração oclusal, que a gente consegue fazer o procedimento se o paciente está bem, se ele está sob controle, sem precisar de um laudo do cardiologista dele, sem precisar de uma avaliação de um risco cirúrgico. Então é importante a gente olhar, acolher esse paciente, ele ficou tranquilo, vai fazer uma avaliação. E aí você vai falar com ele que ele precisa fazer essa profilaxia, essa limpeza, e vai ficar tudo bem, ele já entendeu o que precisa fazer, o que a gente precisa fazer. Agora, se o paciente que veio aqui, ele precisa fazer uma raspagem periodontal, ele precisa fazer exodontia de dentes, ele precisa fazer a drenagem, o tratamento de um canal, a drenagem de um abscesso. Então são procedimentos mais invasivos. E para isso a gente fica com duas soluções. Esse procedimento que é mais invasivo, o dente está infeccionado? Tem presença de secreção purulenta ou não? Eu preciso, por exemplo, fazer um procedimento, eu preciso atender esse paciente, mas não é um procedimento invasivo. Eu preciso fazer, mas é um procedimento que eu disse tranquilo de fazer e vou aliviar a dor do meu paciente. Ou é um procedimento onde eu preciso usar profilaxia antibiótica. Eu até coloquei hoje para vocês lá no story, né? Que o paciente que precisa de profilaxia antibiótica, ele normalmente já chega com a cartinha do cardiologista na mão, que é aquele modelo que eu entreguei para vocês. Principalmente se for criança. Na odontopediatria é a primeira coisa que a mamãe entrega. Mas o paciente adulto nem sempre. Então você vai instigando na conversa com o paciente. Olha, por acaso o médico comentou se eu fosse fazer algum procedimento, era bom tomar um antibiótico? Ele falou, ele me deu uma carta, ele me deu uma recomendação. Então, se o seu paciente que você vai acolher, ele está com dor, ele já passou por algum procedimento e você precisa aliviar, faça a profilaxia antibiótica antes do atendimento.
faça o protocolo de 4 amoxicilinas de 500 miligramas, ou seja, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento, alivia a dor desse paciente. Mas, se for um procedimento eletivo e que você possa agendar, você vai virar para o Sr. João e falar assim, olha, Sr. João, eu vou passar aqui uma avaliação para o seu cardiologista, o Dr. Mauro, porque a gente vai precisar fazer alguns procedimentos, o senhor não está sentindo dor, mas eu vou ter que drenar esse canal, aí você vai explicar para ele o procedimento, e eu vou pedir ao médico, vou falar exatamente quanto tempo vai demorar, e aqui a gente faz a profilaxia antibiótica, para ele ver se ele tem alguma recomendação complementar a isso. Então é muito importante, nós não estamos sozinhos com esse paciente, ele tem o suporte do cardiologista dele. E às vezes a gente quer carregar o paciente só com a gente. Não, esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele precisa do seu acolhimento como dentista, mas ele precisa do acolhimento, do suporte do cardiologista que acompanha nele. E se você conseguir trabalhar essa tríade, você, o cardiologista e o paciente, os resultados são incríveis, são satisfatórios. Você vai ficar muito tranquilo e muito seguro, e o seu paciente mais ainda. E sabe o médico, o cardiologista dele, vai falar, aquela doutora sim. Olha, ela precisa realizar essa extração no paciente. O paciente relatou que faz uso da válvula e ela pediu uma avaliação de risco cirúrgico. Então, a profilaxia antibiótica, ela vai ser utilizada, você coloca lá, né, dentro dessas orientações, dentro desse risco cirúrgico, o que você vai utilizar. Fala, olha, e a gente utiliza como protocolo aqui na clínica a profilaxia antibiótica. Quem anotou aí a profilaxia antibiótica, gente? Alguma dúvida aí sobre como que funciona a profilaxia antibiótica? Você conseguiu? Thalissa, você pode anotar aí pra gente? Gente, seja bem-vindo. Gente, hoje eu tô tagarela, né? Eu tô extremamente empolgada, motivada e ansiosa para nossa maratona, então eu tô tagarelando aqui, mas esse é um tema que eu gosto muito, porque eu vejo muita insegurança nos nossos colegas dentistas quando o paciente relata que ele apresenta uma comorbidade, e às vezes o paciente chega aqui em sofrimento, ai doutora, eu já fui em 3 dentistas, quando eu falo que eu uso um stand, eles não querem me atender, acho melhor não. Então assim, a gente precisa estar preparado, a gente precisa, e nós não estamos sozinhos. O paciente que faz uso de stand, que faz uma válvula, ele tem o cardiologista, e tudo que o cardiologista quer é que esse paciente dele não tenha infecção odontológica, gente. É muito complicado o paciente cardíaco com infecção odontológica, com infecção, com lesão periodontal, com lesão periapical, com foco inflamatório. É uma das primeiras perguntas que o cardiologista faz quando ele vai operar o paciente. Olha, o senhor já fez avaliação no dentista? Porque o senhor não pode ter foco. Então, assim, tem que ser parceiro, eles são parceiros nossos, porque eles querem o bem-estar do paciente e eles sabem a inter-relação que tem de infecção bucal com comprometimento cardíaco. Então, assim, a gente precisa trabalhar junto nesse sentido aqui, tá bom? Alguém tem uma dúvida como que é a profilaxia antibiótica? A Thalissa já anotou aí, ó. Profilaxia antibiótica, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento. Perfeito, excelente, tá? Gente, essa daí, dose para nosso adulto, tá? Para pediatria, tem um cálculo, deixa eu ver se eu deixei ele aqui. Para pediatria, o cálculo é um pouquinho diferente. Mas vai sair viradinho. Não sei se para dar um print aí vai dar. Quem quiser esse relatório aí, tem um cálculo perfeito para pediatria, tá? Porque para pediatria é 50 miligramas por quilo da criança. É diferente da dose de adulto, mas a dose máxima são 2 gramas, tá? Mas, infelizmente, esse protocolo aí, ele sai viradinho assim. Mas quem quiser, gente, só chamar lá no direct do dentista confiante e falar, Adriana, queria uma foto daquele protocolo da profilaxia antibiótica
para prevenção de endocardite em crianças, ou protocolo profilaxia de crianças. Eu vou entender o que é, porque vai ser o que falou aqui nessa live, tá bom? Só me pedir lá, que eu coloco para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui, tá? Então, nós vamos seguir aqui para fechar o nosso raciocínio. Por enquanto tá tranquilo, gente? Thalissa, alguma dúvida dentro do que a gente conversou? Só falta eu te responder sobre o anestésico, tá? Ainda chego lá no anestésico. Gente, alguma dúvida? Oi, Peterson, boa noite. A Rafa já falou que tá anotado. Léo, verdade. Oi, doutor José, seja muito bem-vindo. Cris, seja muito bem-vinda. Tudo certinho, então. Thalissa, tá tudo certinho, olha. Então, agora nós vamos passar para duas situações. Uma situação é que eu fiz a avaliação, o procedimento que eu preciso fazer no meu paciente é um procedimento cruento, mas é eletivo. Então, avaliação, procedimento cruento eletivo, eu vou pedir avaliação de risco cirúrgico para o meu cardiologista. Então aí, ó, nós estamos agora, acho que é no nosso quarto passo, né? Isso, exame clínico, avaliação, ok. Então, fizemos lá nosso quarto passo. Na avaliação, deu que o procedimento é cruento, só que ele é não eletivo. Então, eu vou pedir uma avaliação de risco cirúrgico para o meu cardiologista. O procedimento é cruento, só que o meu paciente está em urgência. Ele está sentindo dor, desconforto. Então, esse paciente da Thalissa, por exemplo, a exodontia, ela é eletiva, eu posso agendar. Mas se ele tiver com dor, o que está causando a dor? É uma dor de endo ou uma dor de um abscesso? Se eu precisar tratar esse paciente, aliviar a dor, e se lá na anamnese o meu paciente falou que ele faz controle, vai no cardiologista, toma o remédio, se tudo dele tá controladinho, eu posso fazer a profilaxia antibiótica e aliviar a dor do paciente. Então, eu vou fazer exodontia? Não, isso eu preciso do risco cirúrgico. Mas eu posso fazer a drenagem de abscesso periodontal? Posso. Eu posso fazer a trepanação, o acesso ao canal? Posso, se eu fiz a profilaxia antibiótica. Ok? Alguma dúvida em relação a esse passo a passo, gente? Olha, aqui eu tô ensinando todo o raciocínio para vocês entenderem como que funciona. Porque é importante a gente acolher o paciente que apresenta cardiopatia com segurança. Com segurança. E o paciente cardiopata, se ele permanecer tenso e com dor, a PA dele vai aumentar. Ele vai ter hipertensão arterial e vai ter que colocar captopril debaixo da língua para baixar essa pressão dele à noite. Então, assim, a gente somos provedores de saúde, mas temos que promover a saúde com segurança. Esse protocolo, o procedimento é cruento, ou seja, vai ter sangramento, mas é eletivo, ou seja, meu paciente não está com dor. Médico, risco cirúrgico. Thalissa, você consegue escrever isso? Digitar aí? Para deixar no protocolo aí para eles? Eu demoro muito a digitar, tá, gente? Por isso. E hoje eu podia ter feito um script igual eu fiz para fotografar e deixar aqui. Não deu tempo hoje. Olha só, gente. E aí? Então, ok. Então, procedimento. Isso, vou lá, tá? Eu vou até repetir, ó. Então, fez a avaliação. O procedimento é cruento, mas é eletivo, ou seja, meu paciente não está com dor. Médico, avaliação de risco cirúrgico. O procedimento é cruento, por exemplo, uma trepanação de um abscesso periodontal, vai sangrar. Mas o meu paciente
paciente está com dor, eu vou fazer profilaxia antibiótica, aguardar 1 hora e vou fazer a drenagem desse abscesso. Alguma dúvida, gente, sobre esse protocolo? Me fala aí. Oi, Daiane. Oi, Glauber. Oi, Fabrícia. Seja bem-vindo. Oi, Cris. Oi, gente, seja muito bem-vinda. Hoje, nós aqui, a gente está falando sobre acolhimento de pacientes cardiopatas, né? Pacientes que apresentam alguma comorbidade cardíaca, né? Pode ser um paciente que apresenta uma pressão alta, pode ser uma paciente que já apresenta um stent, uma válvula cardíaca, ou pacientes que apresentam prolapso da válvula mitral, ou paciente que já passou por um infarto do miocárdio, enfim. N situações, porque o que são cardiopatias, né? Cardiopatia é um nome genérico que a gente utiliza, mas para definir todas as alterações relacionadas a doenças do coração ou ao sistema ao sistema circulatório, tá bom? Então a gente chama essas comorbidades de cardiopatias, tá joia, Thalissa? Então, ó, deixa eu ver o que você já... Ó, a Thalissa, gente, a Thalissa tá sendo... minha companheirona, obrigada, tá? Ó, então ela colocou aqui, ó. O 4º passo é cruento, é eletivo, ou seja, posso fazer a qualquer hora, avaliação de risco cirúrgico. O outro, ó, é cruento, mas o meu paciente está em urgência. Então, meu paciente está em urgência, eu vou então fazer profilaxia antibiótica. Então eu vou dar o antibiótico, vou guardar 1 hora e vou fazer a drenagem, enfim, resolver a dor. Que não é, gente, vamos supor, ele tá com dor porque ele precisa fazer uma exodontia da raiz residual. Não vamos fazer cirurgia, nós vamos aliviar a dor. O que a gente pode fazer? Será que eu consigo aliviar a dor fazendo uma drenagem do abscesso? Será que eu consigo aliviar a dor trepanando o canal desse dente? Tá? Então eu vou aliviar a dor do paciente, mas qualquer procedimento cruento que eu vou fazer no meu paciente cardiopata, nesse caso, apresenta válvula, eu preciso fazer a profilaxia antibiótica. Adriana, o meu paciente, ele tem cardiopatia, mas ele só tem pressão alta, ele só tem e tá controlado. Gente, não precisa de profilaxia antibiótica. Por quê? Ele entra na outra linha. Ele apresenta uma cardiopatia, mas ele não vai fazer nenhum procedimento cruento, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, 4º passo, cruento em urgência, profilaxia antibiótica. Excelente, Thalissa. E nós vamos para um outro raciocínio. Ó, o Dr. Glauber Cruz está aqui falando, ó, boa noite, doutor, estou amando a aula, perfeita. Ai, obrigada, Glauber, seja muito bem-vindo, tá? A live do Dentista Confiante, ela acontece normalmente todas as terças-feiras e sexta. Só que essa semana, Glauber, nós estamos no aquecimento da semana da maratona do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agora nos próximos dias 31, 1 e 3 de abril, tá bom? O link tá lá na bio, se você ainda não fez a inscrição, bora lá, hein? Ó, e só para recordar, gente, tem um presentinho muito legal. Quem gostaria de aprender a fazer anestesia sem dor no seu paciente? Quem já fez a inscrição, ou recebeu pelo WhatsApp, ou pelo link de inscrição, a aula. Ai, essa aula é ótima, eu adoro ensinar anestesia sem dor, gente, porque é a maior queixa do meu paciente. Medo de agulha e medo de anestesia, porque dói muito. Bom, bora lá, Glauber, muito obrigada pelo carinho, tá? Vocês são convidados para sempre estar presentes aqui na nossa live, tá bom? E olha só, e aí eu fiz uma avaliação e o procedimento que eu vou precisar fazer nesse meu paciente, que é um cardiopata, é um procedimento não cruento, ou seja, ele não tem sangramento. Então, gente, eu já posso acolher e realizar de forma tranquila o procedimento, tá? É uma profilaxia, mas meu paciente não tem sangramento. A gente fala assim, é a colagem de um provisório, é a realização de uma resina oclusal, tá bom? Então, são procedimentos não cruentos, tá? Então, Thalissa, o procedimento, o nosso próximo passo aí. Fiz a avaliação. O procedimento é não cruento, eu já posso partir para o tratamento do meu paciente, tá bom? E às vezes, gente, o procedimento pode ser, eu sempre gosto de fazer essa observação, ele pode ser não cruento,
em relação a sangue, mas pode ser cruento em relação a ser invasivo. Por exemplo, um tratamento de canal. A gente sempre orienta pacientes que vão fazer o tratamento de canal e que apresenta lesão periapical, que na sessão única você faça a profilaxia antibiótica, tá? Para ficar seguro, tá bom? Na sessão única, profilaxia antibiótica, tá? E eu queria um adendo bem especial, porque isso é uma normatização da Associação Brasileira de Cardiologia, até a Associação Internacional. O paciente que passou pelo infarto agudo de miocárdio, qualquer procedimento cruento dele, dentro dos próximos 6 meses, tem que ser realizado em ambiente hospitalar. Então, Thalissa, anota isso para mim. Paciente que passou pelo infarto agudo do miocárdio, os procedimentos cruentos, dentro de 6 meses, não podem ser executados em ambiente ambulatorial. Tem que ser em ambiente hospitalar, tá bom? É uma dica assim, vocês vão ler isso várias vezes, em vários lugares, porque isso é um alerta, tá? Pode coincidir. Eu penso assim, o paciente que teve infarto do miocárdio, lá, com 6 meses ele não quer ir em lugar nenhum, muito menos no dentista. Mas essa regra é bem clara e vocês vão encontrar isso em vários lugares toda vez que vocês foram ler sobre infarto do miocárdio ou atendimento odontológico associados a pacientes que teve infarto agudo do miocárdio. Ele precisa aguardar esses 6 meses, só depois que ele pode ser atendido, se for atendimento cruento, tá, gente? Gente, alguma dúvida sobre esses acolhimento? Me conta aí. O Glauber tá falando, obrigada, estarei sim. Isso aí, Glauber. Aí a Thalissa deixando registradinho pra gente. Paciente com infarto agudo do miocárdio, dentro de 6 meses, precisa realizar procedimento em ambiente hospitalar. Exatamente isso. Ó, a Michele tá aqui. Se o paciente precisa de atendimento de urgência e está em uso de antibiótico há alguns dias por outra comorbidade, sinusite, por exemplo, ainda assim precisa aumentar a dose antes do procedimento? Excelente pergunta, Michele! Obrigada por enviar essa pergunta, gente. A profilaxia antibiótica, o objetivo dela é dar assim, ó, um susto no organismo, que prepara os seus exércitos que vem chumbo grosso aí. Essa é a ideia, tá, gente? Pra vocês entenderem de uma forma bem lúdica aí, né? Essa é a ideia da profilaxia. No seu caso, Michele, se o paciente já vem tomando o antibiótico, ele já tá fazendo essa proteção de forma gradual, tá bom? É uma outra forma da gente fazer profilaxia antibiótica, tá bom? Então, o seu paciente pode ser sim acolhido, porque ele já estava fazendo uso, e a gente estende por mais um dia para completar a dose do antibiótico, tá bom? Então, vamos supor que você acolheu esse paciente, ele estava lá no 7º dia de amoxicilina dele. Então, ele já fez. Aí você fez o atendimento, e aí você pede ele para completar os 10 dias de amoxicilina, tá bom? Se ele estava no 5, você pede ele para chegar até o 7. Mas dá uma esticadinha a mais para fazer o suporte pós-procedimento. Ok, Michele? Mas excelente pergunta. Alguma dúvida, gente, sobre a Michele? Michele, consegui te responder? Depois você me fala. E aí, gente, cada pergunta... A Iracema tá perguntando assim, e se for fazer uma restauração oclusal e da endo? Olha só, o dente, Michele, vai estar vital, tá bom, Iracema? Então, normalmente, quando você vai fazer uma restauração, que você vê que tem chance de dar endo, né, normalmente a gente tá com isolamento. Então, tá tudo bem protegido ali, tá? Se der endo, você pode colocar a medicação, pode fazer até a pulpectomia, mas
passa, porque tá vital, tá? Só se tiver necro. Se tiver necro, separa, coloca o curativo ali de demora e agenda para outra e faz a terapia da profilaxia antibiótica. Mas se o dente está vital, você pode fazer ali a pulpectomia, remover, colocar o curativo para o paciente não sentir dor e dar continuidade na próxima com profilaxia antibiótica. Excelente pergunta, tá, Iracema? Depende, por exemplo, o dente estava aberto, a cárie estava exposta ou a restauração você removeu porque ela estava com infiltração? Ou seja, a polpa foi exposta limpa ou suja? Conseguiu entender a diferente? A polpa estava contaminada ou não? O canal exposto na hora que você estava removendo sangrou ou não? Foi necro, saiu pus? São situações diferentes. O que você tem que ir? No raciocínio clínico, tá infeccionado? Ou tá biologicamente sadio? O que aconteceu foi uma exposição pulpar, tá bom? Michele, consegui sim, obrigada pela resposta. Ok, Michele. O Iracema, fala se eu consegui te responder, tá bom? Me dá um feedback aqui se você entendeu em relação a uma trepanação acidental, né? Uma exposição de cárie acidental no paciente cardiopata. A Rô tá perguntando aqui qual a dosagem que se faz na profilaxia antibiótica 1 hora antes. Ok, a Thalissa já respondeu aí, tá? São 2 gramas no adulto, tá? Então são 4 comprimidos de 500 miligramas da amoxicilina, tá bom? A Iracema, ok, Iracema, consegui responder aí, fico tranquila, tá bom, gente? Gente, ó, se tiver alguma outra pergunta, pode ir falando ali que eu tenho mais uma resposta para eu responder aí para minha doutora Thalissa, que me encaminhou esse caso clínico. Thalissa, você não imagina como esse caso clínico vai ajudar muitos colegas dentistas, eu tenho certeza. Quem tá se sentindo ajudado aí pelo caso clínico que a Thalissa pediu pra gente colocar em live, gente? Acena aí pra mim, manda coraçãozinho. Thalissa, muito obrigada, porque o acolhimento de pacientes cardiopatas que apresenta cardiopatia, ele dá taquicardia em muitos colegas, gente, e vamos fazer a nossa odontologia leve. Permita que eu deixe vocês fazerem a odontologia leve, por favor, tá bom? Então tá joia, Thalissa, olha só. Então, gente, eu tenho mais uma pergunta que ela me perguntou. Olha, ela me perguntou assim, então tá joia, ó, a Cris também tá falando, né, que foi feliz aí, ó, viu, Thalissa? Ó, essas palminhas é tudo aí pra você, tá bom? Em agradecimento por você ter sugerido, né, a nossa comunidade desse aí, de falar sobre esse tema, acolhimento de pacientes com cardiopatias. E uma outra pergunta que a Thalissa me perguntou, se fosse em caso de exodontia, então ela já entendeu o passo a passo, né? É eletivo, vai procurar ajuda aí ao cardiologista, o que ela já até fez. E ela me perguntou qual anestesia eu vou utilizar. E aí, gente, sabia que existe um anestésico padrão ouro na odontologia? Quem sabe, gente, eu vou beber um pouquinho de água, mas antes aí eu quero que vocês me respondam. Vocês sabem qual é o anestésico padrão ouro da odontologia? Vou beber uma água aqui, gente, que eu tô falando e esqueci de beber água. Chega amanhã, eu acordo rouquinha. Enquanto que eu bebo água, vou ler outra aqui. E aguardando a resposta do anestésico, né? Se vocês sabem, ou sim ou não, acho que sim, acho que não, tá? Podem ficar à vontade, tá, gente? Ó, a Marina tá perguntando aqui, e se o paciente cardiopata utilizar também um antiplaquetário, conduta em uma exo... nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre antiplaquetário e nós vamos falar sobre anticoagulante. Não deixa eu esquecer. Tá bom? Porque eu vou terminar só a resposta da minha amiga Thalissa, que compôs esse caso clínico de hoje, que ela me perguntou sobre qual anestésico. Marina, não deixa eu esquecer, por favor, nós vamos falar sobre antiplaquetário e anticoagulante. Tá, gente? Se a live ficar extensa, você me perdoe, tá? Mas esse tema é muito gostoso de trabalhar, tá bom?
A doutora Thalissa falou assim, lidocaína. Aí a Michelle respondeu, lidocaína 2% com epinefrina. A Elizabeth respondeu, lidocaína. Gente, agora é minha vez de bater palma, né? Gente, lidocaína. Vou até pegar aqui, ó. E eu tenho uma aula linda de anestésico, gente. Mas vou pegar aqui. Ó. Lidocaína a 2% com epinefrina 1 por 100 mil. Essa aqui. Alfacaine. Pra mim, padrão ouro da odontologia. Frasco de vidro. Não faço propaganda da FL não, tá, gente? Mas Alfacaine é a anestesia padrão ouro da odontologia. Então, Thalissa, respondendo aí, qual anestésico eu utilizaria nesse meu paciente? Lidocaína 1 por 100 mil a 2% com epinefrina. Seguindo, que tá lá na nossa aula de anestesia, a nossa dose máxima em pacientes cardiopatas, a gente trabalha um pouquinho abaixo da média. A dose máxima do anestésico normalmente é calculada pelo peso corporal e pacientes cardiopatas a gente tende a isolar no máximo 2, estourando 3 tubetes, independente do peso. Tá bom? Fica mais essa dica aí para pacientes cardiopatas. Então, esse é o anestésico que você vai utilizar, tá? Adriana, mas o anestésico com vasoconstritor? Sim, anestésico com vasoconstritor. Mas na recomendação que o meu médico pediu, ele falou que é para eu usar um anestésico sem vasoconstritor. Então, nós vamos utilizar a mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor. Essas são as medicações padrão ouro que não pode faltar na sua gavetinha do consultório, tá bom? Mas por que com vasoconstritor e por que é a alfacaine o padrão ouro? Para não termos risco de sangramento, tá bom? Para promover hemostasia aos nossos pacientes, tá? Pacientes cardiopatas também, até o pós-operatório cirúrgico, uso de fibrina e vários outros detalhes, que aí eu falar aqui vai fugir muito da nossa live, tá bom? Então, aí a Thalissa tá perguntando assim, mas a epinefrina não causa alguma arritmia? Não. A epinefrina é o vasoconstritor mais seguro que a gente tem. A felipressina é um outro vasoconstritor, mas para paciente cardiopata ele é arriscado. A noradrenalina, não, proibido. Não usem noradrenalina como vasoconstritor em paciente cardiopata, tá bom? Pra você ter uma ideia, Thalissa, esse anestésico aqui é o que a gente utiliza, né? Como vocês falam, eu faço cirurgia em crianças, bebês. Esse anestésico aqui é o anestésico que a gente utiliza para fazer a frenectomia, a liberação da linguinha dos bebezinhos. Hoje na clínica nós tivemos a cirurgia de um bebezinho, sabe quanto tempo, gente? 2 dias. Você imagina? Olha a responsabilidade nossa em fazer um procedimento cirúrgico num bebezinho de 2 dias, fazer a liberação da língua porque ele não estava conseguindo mamar. A primeira pega, ele já rachou o peito da mamãe todinho, já sangrou, já. Então, assim, se eu posso utilizar num bebezinho de 2 dias, é claro, gente, cálculo de dose, tudo assim, tá? Então, é o anestésico mais seguro, tá bom? E a arritmia, Thalissa, não sei se a gente vai falar isso na nossa maratona, mas a arritmia está ligada à quantidade do anestésico que você aplica e se você aplicar intravascular. Então é muito importante na hora que você estiver fazendo anestesia de um paciente cardiopata que você teste na sua carpulha a aspiração para você não injetar líquido anestésico dentro do vaso sanguíneo do paciente, tá bom? Então a arritmia vai estar relacionada, Thalissa, quando a gente exagera na dose um pouquinho, tá bom? Depois, se você quiser, lá no direct a gente conversa mais, senão vai desviar muito do nosso tema da live de hoje. Gente, alguma dúvida sobre o anestésico? Então,
Anestésico para o meu paciente, cardiopata, margem de segurança, trabalhar na odontologia com leveza, lidocaína a 2% com epinefrina 1 por 100 mil, tá bom, gente? Bora lá. E aí, outra colega dentista colocou aqui, nós colocamos também. Vamos falar sobre o uso de anticoagulantes em pacientes cardiopatas. Muito comum, tá, gente? Você vai acolher o paciente e fala assim: ah, doutor, eu fiz um procedimento, eu fiz um cateterismo e precisei colocar um stent. Ah, agora tem que tomar um AS todo dia. Ah, eu tenho que tomar um Elipis todo dia. São medicamentos que você vai começar a guardar na sua cabecinha aí. O paciente que falou, mais rotina, tá, gente? O paciente falou que toma AS todo dia, você fala assim, o médico pede ele para raliar esse sangue aí. Aí você vai falar, seu João, o que o senhor já teve que o senhor tá tomando AS todo dia? Quando você perguntou na medicação, mas ele não te falou. Porque às vezes o paciente acha, ele já teve uma trombose, eu já tive um AVC, mas ele acha que ele já teve. E que não é importante para você, que é dentista, não, é importante para o meu médico. Mas nenhum dentista nunca me perguntou. Nenhum dentista nunca me perguntou por que eu tomo meu AS, nunca me perguntou se eu tive, né, que como sequela da Covid eu tive trombose. Eu só falo de dente. Vamos fazer uma odontologia diferente? Vamos aqui nós da comunidade DC trazer para o mundo, trazer para o Brasil, para a sua região, para a sua cidade, para a sua clínica uma odontologia diferente? Vamos olhar o paciente aí como um todo? Paciente, se eu te falar que teve trombose no Covid, eu tive trombose ou tenho trombose, você já pode perguntar, ô, seu João, o senhor faz uso de algum anticoagulante? O senhor faz uso de AS? Gente, vocês não imaginam como que o paciente passa a confiar em você, como que você ganha confiança, autoridade, credibilidade desse paciente quando você pergunta a ele antes dele falar. Então, se ele falou assim, trombose, tem uma comorbidade, gente. Só faz uso de algum anticoagulante? Só faz uso de AS? Tá, gente? Então, vamos colocar isso. Então, o uso de anticoagulante, vamos voltar aqui, né, gente? Eu empolgo, olha só. O uso de anticoagulante, o paciente faz uso de anticoagulante e eu vou precisar fazer uma cirurgia. Então, tá ali, só vamos supor que esse paciente seu, você já sabe, né, que ele faz uso de válvula cardíaca, você já pediu, né, é eletivo, você já pediu o risco cirúrgico. Você já sabe que quando você for fazer o procedimento, você vai usar aí a nossa alfacaína, né, a lidocaína 2% com epinefrina. Mas o paciente, esse sojão aí, ele falou que por conta da válvula também, ele faz uso de anticoagulante. Ele usa AS para raliar o sangue dele. E aí? E aí, gente, que a gente precisa entender que hoje os estudos mostram que o risco de trombose, entupimento de uma válvula é maior se eu tirar esse anticoagulante do que o meu risco de hemorragia por uma cirurgia eletiva, por uma cirurgia de exodontia, por exemplo. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Eu vou repetir. Meu paciente que faz uso de anticoagulante, eu retirar o anticoagulante dele. Primeiro que eu não tenho essa autoridade, né? A única pessoa que pode tirar o anticoagulante foi a pessoa que colocou, no caso o médico, tá? Mas hoje os estudos mostram, eu vou voltar a frase para vocês. Hoje os estudos mostram que eu retirar o anticoagulante do meu paciente, ele corre mais risco de ter uma trombose, mais complicações para ele, se ele tiver uma trombose, do que se eu manter o anticoagulante e eu controlar os riscos de hemorragia.
Então, normalmente hoje, o anticoagulante não é removido antes do procedimento cirúrgico. Mas, como é um paciente cardiopata, é um paciente, uma cirurgia eletiva, você vai pedir a avaliação, um risco cirúrgico, e o médico cardiologista que conhece o histórico médico, que conhece todo o histórico de trombose, né, de circulação desse paciente, é ele que vai dar a cartada final. Se vai manter o anticoagulante ou se ele vai suspender o anticoagulante por alguns dias, tá bom? Muitas vezes, ó, eu trabalho com vários cardiologistas, hoje a tendência é eles não suspenderem mais, antes até suspendiam, tá? E aí, eles escrevem assim, ó, não podemos suspender o anticoagulante, tomar cuidados preventivos na realização do procedimento. E nós temos cuidados preventivos. O próprio fato de sutura já é uma hemostasia. O fato da gente usar fibrina como auxiliar é outro modelo de hemostasia. Então hoje, quando o cardiologista, né, que a gente é parceiro, vários aqui na minha cidade pequena, gente, é mais tranquilo, e a gente troca, vamos colocar, a gente troca figurinhas, hoje a maioria prefere manter. Não vão manter o anticoagulante porque o risco dele ter uma trombose é maior, a hemorragia é mais fácil controlar. A hemorragia a gente controla com sutura, controla de outra forma, ok? Alguma dúvida sobre anticoagulantes e cardiopatas? Alguma dúvida, gente? Alguém ficou com dúvida? Me fala aí, gente, que eu tenho mais um assunto aqui, mas eu fico muito mais tranquila quando vocês me falam que tá certinho. Não, Adriana, eu entendi, tá? A decisão primária, a decisão primordial não vai ser nossa, entende? Porque se eu vou fazer uma cirurgia, ela é eletiva, eu pedi um risco cirúrgico, e lá eu posso colocar solicito avaliação de necessidade ou não de suspender o AS, o anticoagulante, enfim, ele mesmo, tá? Quando você for fazer uma carta pro médico de risco cirúrgico, gente, coloca tudo. Ó, o paciente precisa ser submetido a uma exodontia de uma raiz residual, mas em anamnese relatou que faz uso de uma válvula cardíaca, de um procedimento realizado há 5 anos. Solicito a avaliação, mas vou utilizar aqui profilaxia antibiótica, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento. Eu vou utilizar anestésico com vasoconstritor, lidocaína com epinefrina. O procedimento vai durar em torno de 40 minutos, 1 hora. Vou utilizar fibrina para coagulação, sutura e fibrina para coagulação. Solicito avaliação e condutas complementares, caso seja necessário. Pronto, gente. Texto assim, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando também. Mas é um texto bem grandinho, prático de utilizar. Mas você vai também passar para o cardiologista qual que é a sua previsão, o que você vai fazer, qual que é o seu protocolo de atendimento para acolher aquele paciente cardiopata, tá? E aí você vai estar passando autoridade para o seu paciente e credibilidade para o seu cardiologista parceiro aí do paciente, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre anticoagulantes? Gente, a nossa live já tá passando 1 hora, tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Nós já passamos 1 hora de live. Eu sei que às vezes o tema eu empolgo, mas eu empolgo sempre, tá? Porque odontologia, assim, é a paixão da minha vida. E eu tô muito feliz em compartilhar com vocês os conhecimentos. Quero ver todos vocês na maratona do diagnóstico assertivo, hein? O link tá lá na bio. Gente, alguma dúvida, então, sobre o uso de anticoagulante? Tá jóia, então. Então, a Thalisa tá tranquila,
Diz ela que tá show de bola a live. E nós vamos falar aí sobre um outro tema que a colega aqui já perguntou também. Marina, agora eu vou te responder, tá bom? A Marina me perguntou sobre os antiplaquetários. Marina, a situação do antiplaquetário, ela é um pouquinho mais delicada do que os anticoagulantes, tá bom? Porque depende muito de quais são as razões verdadeiras, assim, reais, por que o paciente utiliza. Porque a utilização de agentes antiplaquetários, ela tá relacionada a várias comorbidades. Então, é fundamental a avaliação médica do risco cirúrgico para saber se vai ter ou não suspensão dos agentes antiplaquetários, tá bom? Olha, eu já tive várias situações, eu mostro para vocês, eu tenho um protocolo de um cardiologista aqui sobre agente plaquetário, que ele começou 5 dias antes da cirurgia de implante da minha paciente, com injeções, com infiltrações. Então, assim, em relação a agente antiplaquetário, se o paciente faz uso, é fundamental o risco cirúrgico e a conduta orientada pelo médico que faz o acompanhamento dessa paciente, tá bom? É fundamental. Cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que tomam ele injetável, toma ele em comprimido, eu tenho que é grave, é moderado, é gravíssimo, e o médico é a melhor pessoa, aquele que acompanha, que vai te orientar qual que é o protocolo para os agentes antiplaquetários, tá bom? É algo que eu tenho muito cuidado. E normalmente eles querem muito ajudar o paciente, eles entendem o sofrimento do paciente deles e sabem que o caso piora quando o paciente está em dor, tá? Então, assim, nesse caso, faça o encaminhamento, faça o risco cirúrgico, coloque tudo que você precisa fazer, o que você vai utilizar, quanto tempo é a cirurgia, porque uma coisa é você fazer a remoção de uma raiz residual. Outra coisa é você fazer a remoção de todos os dentes superiores para adaptação de um protocolo sobre implante, tá bom? Então, você precisa colocar no seu relatório, onde você está pedindo risco cirúrgico, qual é o procedimento que você vai realizar naquele paciente e, principalmente, quanto tempo vai ser o tempo cirúrgico. Tá bom? O tempo de procedimento. Ui, bebeu mais um pouquinho de água. Gente, alguma dúvida sobre o acolhimento de pacientes cardiopatas aí? Foi tranquilo, gente? Gente, eu espero que a live tenha sido muito produtiva para vocês, tá? Espero ter contribuído aí no acolhimento de pacientes cardiopatas. Espero agora, a partir dessa live, que quando vocês forem acolher o paciente sentar lá na cadeira e falar assim: doutora, aqui, eu fiz cirurgia de peito aberto há 1 ano atrás, tem um stent, e que vocês não tenham palpitações, tá bom? Revejam essa live, vou deixar essa live salva no feed para que vocês possam assisti-la com tranquilidade, tá bom? E porque tem muitos detalhes aí, né? Tentei deixar o passo a passo, o resumo. A Thalissa nos ajudou demais, deixando o passo a passo anotadinho aí, tá bom? Então, queria muito agradecer e reforçar aí o pedido, né, o convite para a maratona do nosso diagnóstico assertivo. Essa semana nós vamos estar praticamente todos os dias em live. Amanhã temos a live sobre o acolhimento de um paciente com parestesia pós-exodontia de siso. Ó, gente, quero vocês amanhã, hein, gente? Quem que aí topa amanhã tá de novo numa nova live. O tema vai ser complicações nos sisos, né? Que uma das complicações é parestesia
O paciente está com a língua dormente 3 meses depois, após a realização de uma exodontia de siso, tá bom? Esse vai ser o nosso tema amanhã, tá joia? Gente, ficam com Deus, uma excelente noite para vocês, vejo vocês amanhã de novo, porque essa semana é a semana de aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo e amanhã temos outra live nesse mesmo horário, às 20 horas, tá? Thalissa, muito obrigada por ter compartilhado esse caso clínico conosco, tá bom? Foi de muito conhecimento, agregou muito, ajudou a todos, tá bom? Obrigada mesmo. Rafa, obrigada, mandando coraçãozinho, a Marina, gente, fica com Deus. Cássio, bom te ver por aqui, tá? Iracema, Michele, Marina, oi Jamile, gente, fica com Deus. Amanhã tem mais live, tá? Vejo vocês. Boa noite, uma semana abençoada. Mas espero vocês amanhã. Beijos.